Bom dia, gente. Meu nome é Júlio Emílio Braz, eu sou autor de literatura infanto-juvenil há um bom tempo, né? Não entramos em detalhes. E recentemente um grande amigo meu, um parceiro legítimo, que era muito bacana, o Léo Cunha, me fez um convite gostoso, que é de participar da Fria Araxá, da nona Fria Araxá, e eu antecipadamente já agradeço tanto a ele como às outras tantas pessoas que estão me fazendo esse convite, porque feira de livros é fundamental. Livro é fundamental, adoro livro, desde que me entendo por gente. E uma feira de livro é tudo de bom na vida das pessoas, né? Eu sempre digo para a molecada, quando eu vou nas escolas, que o livro só tem um efeito colateral mais visível. O cara que lê com alguma constância corre o sério risco de se tornar um sujeito inteligente. Isso é um perigo em certas sociedades. Mas a gente tem que insistir. Então, assim, gostei. E na ocasião o Léo falou assim, pô, você conta aí duas histórias de dois livros seus. Aí eu já contei uma mais infantil, o dinossauro dentuço que comia cenouras, né? Já até mandei para a organização da feira. E agora eu vou contar uma história que eu curto muito. Foi meu terceiro livro, uma pequena história de Natal. E como é um juvenil, eu não vou perder muito tempo com falação, porque senão eu não consigo contar a história. E olha que eu nem sou um contador de história, estou dando um quebra-galho bacana aqui. E é mais ou menos assim, sabe? Há muito tempo atrás, numa rua de subúrbio, existia um sebo, administrado por um senhor chamado Afonso, e tinha uma garotada que curtia muito ir na livraria do seu Afonso, que na verdade era um sebo, uma livraria de livros usados, porque o seu Afonso, antes de ser o dono da livraria, muito quando era jovem ainda, ele tentara ser escritor, fizeram um esforço danado, infelizmente não conseguiu, e aí acabou com aquele sebo lá num subúrbio. Também não deu muito certo, né? Porque o seu Afonso gosta tanto de livro e gosta tanto de criar leitores que muitas pessoas entravam na livraria e ele acabava dando o livro. E você sabe, por A mais B, mesmo não sendo comerciante, que quem faz isso, a tendência é falir, né? E foi o que aconteceu. As crianças iam lá, gostavam de ouvir, porque o seu Afonso gostava de contar história para eles, eram histórias fantásticas, de ficção científica, aventura na selva e outras tantas coisas. Encantava a criançada, aquele grupo de meninos, né? E aí um dia eles chegaram lá, a livraria estava fechada. Eles ficaram assim assustados, porque será que o seu Afonso ele já era meio velhinho, estava passando mal, coisa e tal, e descobriram que não, aparentemente não. É que a livraria tinha sido fechada, falira, e aí não tinha jeito, né? E o seu Afonso estava lá dentro, muito triste. Ele nem atendeu as crianças, ele ficou olhando da vitrine assim, pediu para eles irem embora com gestos e acabou. Tempos depois, as crianças, um deles, o líder do grupo, soube que o seu Afonso, além de fechar a livraria, ele estava adoentado. Um colega deles, chamado Jerico, um dia viu o seu Afonso indo para o médico do bairro, o seu doutor Barreiro, e foi lá, bisbilhoteiro como ele só, descobriu, conversando com a enfermeira, que o seu Afonso estava muito mal e corria até o risco de realmente ser aquele ano ser o último Natal dele, porque ele poderia morrer. E aí as crianças depois viram que algo estava acontecendo, porque o seu Afonso se trancou na livraria, não falava com ninguém, depois veio a Light, que é a companhia de luz aqui do Rio, cortou a luz dele, e ele não saía mais, sabe? Só saía para ir no médico, coisa e tal. E as crianças ficaram muito chateadas, e estava chegando o Natal, e um deles teve uma ideia. Bom, quem sabe a gente alega o seu Afonso dando um presente para ele. E aí resolveram comprar um presente, mas não sabia o quê. Até que um dia, um deles viu o seu Afonso parar, toda vez que ia no médico, parar numa loja de móveis usados e ficar olhando por uma determinada coisa na vitrine. E ele tantas fez que acabou descobrindo, né, com os outros coleguinhas dele, que era uma máquina de escrever muito antiga, chamada Underwood, né, grande, pesada. E conversa vai, conversa vem, alguém contou que aquela máquina havia sido a última máquina que o seu Afonso tivera antes de desistir da sua carreira de escritor. Então, eles tiveram uma ideia, vamos comprar a máquina para dar de presente para o seu Afonso, quem sabe ele escreve outras histórias, fica mais animadinho, só que eles não tinham dinheiro, né? E aí começaram, eles se reuniam numa praça bacana, lá debaixo de uma árvore grande, e aí tiveram uma ideia, vamos vender o que nós temos e que nós podemos arranjar para dar de presente, comprar o presente para o seu Afonso. Eles venderam jornal, pegaram as mesadas que ganhavam do pai deles e tudo mais, né? E finalmente venderam até as camisas do time de futebol que eles tinham lá na rua para comprar a bendita máquina. Compraram, aí mandaram, esconderam, guardaram na casa de um deles, o mais rico da turma, o Barata, né? E na noite de Natal, o seu Afonso trancadinho lá, tristinho da vida lá na livraria, né? Fechada, eles tiveram
saíram das casas deles escondidas, porque se os pais soubessem o negócio ia ficar feio pro lado deles, e foram lá passar o Natal com o seu Afonso. Um levou uma rabanada, levou um bolo, levaram um monte de coisas, e chegaram lá, entraram na livraria, assim, o seu Afonso levou até um susto, não pensou que fosse um assalto, só faltava essa. E aí, quando viu que as crianças, até insistiu que eles fossem para casa, que os pais podiam ficar preocupados, mas as crianças fincaram o pé e não vamos passar o Natal com o senhor. E aí ficaram lá, aí quando trouxeram a máquina do seu Afonso, chorou, ficou emocionado, e aí resolveu, já que as crianças não iriam embora mesmo, resolveu passar o Natal com eles. Aí comeu a rabanada e contou histórias para eles. Foi uma coisa bacana, as crianças amaram, assim, sabe, viram que o seu Afonso está bem fraquinho, mas ele, naquela noite foi uma noite inesquecível, que eles passaram o Natal com o seu Afonso, né? Ele contou histórias que ele nunca havia contado antes, e, sabe, foi uma noite inesquecível que todos eles jamais esqueceriam daquela noite. E chegou de manhã, eles vão para casa, né? Aí eles se juntaram, despediram do seu Afonso. O Afonso falou que estava cansadinho, queria dormir, e eles, foram. Quando eles estavam saindo da loja, ouviram um barulhão, né? E aí levaram um susto e voltaram correndo. Aí encontraram, gente, o seu Afonso havia colocado a máquina em cima de uma cadeira, antes deles, quando eles estavam saindo, ouviram uns tec na tecla da máquina, né? Pensaram, ele vai escrever uma história. Mas aí ouviram o barulhão logo em seguida, foram lá ver, cara, o seu Afonso havia caído em cima da máquina, aí a cadeira caiu, a máquina caiu em cima da cadeira, e o seu Afonso caiu em cima de tudo aquilo. Né? Aí eles ficaram desesperados, um deles saiu correndo, o mais medroso, que era o Jerico. Aí chamou a atenção da vizinhança, e a vizinhança veio, sabe, e deram bronca neles. Olha, um deles lembra que o pai falou um monte, até um puxão de orelha nele, né? E aí eles não lembram muito bem o que aconteceu, chamaram a ambulância, veio. Ele não lembrava muito, é ele inclusive que conta a história, né? É em primeira pessoa. E aí no final ele fala que ele não lembrava muito bem das coisas, que já havia passado muito tempo, mas lembrava de uma coisa: quando ele olhou assim pela última vez na máquina, havia uma folha de papel enfiada no carro da máquina de escrever, e havia apenas 2 palavras escritas na folha de papel, e eles entenderam que era uma mensagem para eles, um agradecimento, o último agradecimento, porque o seu Afonso infelizmente faleceu naquele Natal, e estava escrito assim: Feliz Natal. Né? Essa foi uma das várias. Adoro o Natal, então eu escrevi um monte de histórias de Natal. Mas essa foi a primeira que eu escrevi, eu gosto muito dela. Né? É engraçado que o final sempre esteve na minha cabeça desde os 16 anos, quando eu comecei a escrever assim, mais seriamente. E eu só fui usar aos 28 quando escrevi essa história. Eu juntei o final. Né? Adoro o Natal, acho que o Natal é uma festa linda. Né? E resolvi contar essa história do Natal, esse livro aqui. Essa aqui é a edição mais antiga, então há uma outra capa mais nova, mas o título é esse mesmo: Uma Pequena História de Natal. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu disse que não era contador de história, me esforcei aqui ao máximo. Queria agradecer mais uma vez ao pessoal da Nona Flea Araxá pelo convite. E até espero que numa dessas brincadeiras aí, além desse vídeo que eu gravei aqui, a gente possa de alguma maneira encontrar um jeito de conversar com a garotada, sei lá, via Meet, Zoom, não, sabe, essa festival de onomatopeias tecnológicas que estão fazendo parte cada vez mais do nosso cotidiano. Meu nome é Júlio Emílio Braz, eu sou autor há 40 anos, agora em final de outubro eu faço os 40 anos, bacana. Adoro o que eu faço e espero que vocês tenham minimamente gostado da história que eu contei, né? Tá bom? Um grande abraço para todos e tchau.